Bom dia, pessoal, tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 27 de setembro de 2023. Agora são 9 horas e 42 minutos, horário de Brasília. Aqui tá chovendo muito. Aqui não tá chovendo, tá caindo de balde, né? Eu não sei como é que tá, se tá chovendo ou não, né? Mas aqui tá chovendo muito, 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 muito. Desde a hora que eu levantei. Até agora não parou de chover. Agora deu uma parada, né? Agora deu uma paradinha agora. Mas tá chovendo pra caramba, irmã Rejane da Cunha, obrigado, Deus abençoe, bom dia. Né? Tá chovendo bastante, irmão, né? Motor Fortex, Deus abençoe, queridão. Tá frio, né? Tá friozinho aí. Bom dia, Rocil Machado. Não mudei de nome. O meu nome é Sandro Maurício Rocha. Você não viu o senador Randolph falando meu nome inteiro ontem? A única pessoa que falava meu nome inteiro era minha avó, quando ela queria brigar comigo. Tua avó também falava teu nome inteiro quando ia brigar com você. Ô, Leandro Tinte, Deus abençoe. Hã? Tua avó também falava o nome inteiro? A minha avó, a mãe da minha mãe, né, que já tá com Jesus, graças a Deus, ela se converteu antes de ir pra glória, né? E se batizou e tal, minha vovó. E quando ela tava nervosa, ela falava: Sandro Maurício, vem aqui, Rochinha. Ai, 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 ai. Mas pra mim é muito comum, porque quando eu trabalhei durante uma longa parte da minha vida como assessor político, e essa é uma das minhas profissões, né? Assessor político, todo mundo me conhecia como Maurício, né? Então lá eu era Maurício Rocha, como assessor político, quando trabalhei muitos anos aí como assessor político. E na minha vida fora da política é Sandro, né? Então eu sempre usei o Sandro Rocha ou Maurício Rocha, né? Mas o meu nome completo é Sandro Maurício Rocha, entendeu? Né? Então, até nem sei se nós ganhamos algum seguidor de depois do nosso canal, Thiago. Quantos nós estamos aí? Nem sei quantos tem aí. Acho que não, né? Acho que tá meio sem moral, cara, né? Se fosse uma pessoa mais com moral, 576 mil, nem sei quanto tava ontem, mas acho que tá a mesma coisa. Se, se tivesse bastante audiência, né? A CPI tivesse bastante audiência e ele fosse um cara muito seguido, né? Ao falar o meu nome, aí certamente aumentaria bastante o número de seguidores no nosso canal, né? Mas, como ele, né? Ele se resume a nada, né? Uma pessoa insignificante, agora politicamente também, né? Né? Então não vai alterar em nada a nossa vida aí, né? Dercy Antônio, bom dia, Deus abençoe você, né? Então que eles que é assim, né, irmão? Tem coisas que a gente não fica por aí falando, né? Eu não fico aí batendo no peito falando, né, das coisas dos velhinhos aí que são meus amigos, né, quem eu gosto, entendeu? E porque senão os caras vão dizer que eu fico me achando, né, que o pastor Santo fica se achando, que querendo pegar carona aí nos caras. Eu não faço isso, né? Mas depois de ontem, né, dá pra você perceber aí que eu tenho muitos amigos, né? Muitos, né, amigos, entendeu? E na verdade, né, claro que todo mundo vai desconversar, né? Óbvio. Porque a gente sabe a intenção dos caras, né? É constranger, entendeu? Né, Jô? É fazer isso, né? Entendeu? Mas coitado, né? Coitado. Vai falar o quê, né, irmão? Entendeu? Deixa Deus trabalhar na terra aí, né? Não é? Deixa Deus trabalhar na terra aí, né? Entendeu? Deixa Deus trabalhar aí na terra, sacou? Eu vou dizer pra você uma coisa, irmão. Logo, logo, você vai saber de muita coisa que você nem sonha, entendeu? Logo. Aí você vai cair da cadeira. Eu vou ter que falar, irmão, segura aí que eu vou te contar um negócio. Logo, sacou? Quando as coisas mudarem e o vosso pastor aqui puder viajar de novo,
Aí você vai ver aonde vou e com quem eu vou, os vídeos que eu vou gravar. Aí você vai ficar de cara quando puder. Entendeu? Por enquanto deixa assim, né? Enquanto deixa assim, tá tudo bem. Você abre a tua Bíblia aí na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Vamos lá? Vamos lá? Abre aí a tua Bíblia, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, tá bom? Abre aí, por favor, capítulo 2 hoje, né? Tá, hoje tem tem uma passagem bem legal aqui que eu quero tratar com você. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Abre aí, por favor. Glória a Deus. Ô, Thiago, a gente podia pensar num suporte de microfone para prender na mesa, assim, para ele vir em cima, para eu não ficar arcado aqui em cima, né? Tem que ficar arcado aqui, né? Para poder ficar normal, né? Você podia ver na internet se acha um daquele, tipo aquele suporte de luminária, sabe que você mexe, que tem braço assim, para lá, a gente prende ele aqui na mesa, assim, e ele fica segurando o microfone aqui em cima, né? E fica mais fácil pra gente. Não, eu tenho que ficar arcado aqui, já tá doendo minhas costas. É isso aí, né? Quem viu o culto ontem aí? Hã? Quem viu o culto ontem? Foi benção o culto ontem. Irmão, você tá vendo que Jesus está desenrolando uns mantos aí nos cultos, né? Hã? Oi, Evelyn, bom dia. Raquel Brito, Deus abençoe. Você percebeu que Jesus está desenrolando uns mantos aí, né? Hã? Você percebeu, né? Ontem o pastor lançou uma palavra profética de novo, né? De novo, eu vou fazer uma recomendação para você. Se você não assistiu o culto de ontem, assista, irmão. Foi coisa mais linda ontem, a unção, a operação do Espírito Santo no culto. Rapaz, olha, ontem, irmão, foi um manto aí, nervoso. Eu fico impressionado com as coisas que o Espírito Santo tem feito. Eu fico impressionado, irmão. Fico impressionado com as coisas que o Espírito Santo tem feito. Muito legal, né? A arca tem que estar dentro do templo, né, irmão? Não pode estar fora, né? Foi realmente muito legal, né? Muito legal, uma mensagem muito bacana, diferentona, né? Uma mensagem diferentona, né? Não foi? Nossa, eu nem acredito, eu fico olhando depois as mensagens que Jesus, porque é muito diferente do que eu tô acostumado, né? Entendeu? É muito diferente do que eu tô acostumado. Oi, Shirley, obrigado. É muito diferente do que eu tô acostumado, né? Eu fui criado de outro jeito, né? Mensagens de outro jeito, entendeu? De outro jeito. E eu, às vezes, ainda estranho, né? A maneira que Deus traz essas mensagens para mim. Eu ainda estranho, né? E fico impressionado, né, com a clareza, entendeu? A clareza que o Espírito Santo fala, a simplicidade, né? E todo mundo realmente, né? Realmente é que lá o som do culto eu transmito pelo telefone. E aí a gente comprou um aparelho, um microfone que a gente conecta no telefone. E eu coloco um microfone na minha gravata. Entendeu? É por isso que ele fica mais vivo, né? E apesar de que aqui o nosso microfone é de excelente qualidade, né? E ele também fica bom, mas aí tem o programa, tem uma série de coisas aí, né? Não tá baixo, Regivane, o som. O som aqui não tá baixo. É que a transmissão, quando é pelo UBS, ele padroniza o som. Então, para algumas pessoas está alto, né? Para 99% das pessoas ele está perfeito, né? Anelise Galarte, Deus abençoe. Mas para algumas pessoas, né? Ele fica ruim, então não tem como a gente fazer. Mas o som tá perfeito aí, entendeu? Tá até alto, na verdade, né? O Thiago tá... Ó, tá vendo? A gente ouvindo aqui, o Thiago, o telefone aqui tá até alto, entendeu? Então, quem tá com probleminha tem que pôr um fone de ouvido, alguma coisa e dar uma melhorada, né? Eu sugiro até, né, se você puder, comprar uma caixinha, né? Aquelas caixinhas assim pequenininhas, né? E você coloca aí, põe no Bluetooth e você consegue ouvir bem, né?
entendeu? Aí você consegue ouvir bem na caixinha daquela. Não é caro, né? É baratinho. E aí você vai conseguir ouvir bem. Eu posso ler o texto já? Vocês já acharam aí? Já acharam? Não entendi, Lilian Pasqualino. Ah, o desenho do meu rosto? Qual, Lilian? Você está falando? Ah, esse aqui? Pois é, eu não sei, eu ganhei de presente aqui, ó. Isso aqui eu achei que ficou meio com cara de velha, você não achou? Eu achei que ficou com muito cara de velho, né? Parece que eu tô com 100 anos, né? Né, ó. Ficou parecido, né? Mas é um desenho, foi um irmão que mandou. E ele disse que ele fez esse desenho enquanto assistia aqui. Né? Eu só achei que ficou com cara de velho. Eu não podia dar uma melhorada, né? Deixar mais novo, né? O que você achou? Ficou envelhecido, né? Olha aí. Ficou envelhecido, né? Eu achei que ficou com cara de velho. Eu acho que daqui pra cima assim ficou. Aqui, daí ficou cheio de ruga, ó. Não tem essas rugas aqui, essas marcas, olha. Dá uma olhada. Né? Aí tá bom, né? Mas tá bom também. Ô irmão, você dá um 10, você melhora aí, né? Quando a galera vai mudar minhas fotos, eu tenho que pagar 10 cada uma, né? E daí fica melhor, né? Ai, 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 né? Mas tá bom, ficou legal. Obrigado por quem mandou aí, ficou legal. Uma lembrança legal, né? Entendeu? Tá bom. Ele fez uma foto de quando eu tiver, acho que 70, acho, né? Espero, né? Não sei também, né? Também não sei. Vamos lá. Capítulo 2, verso 1, eu vou ler, tá? O pastor tem cara de 15 anos, né, irmão? Fala sério, né? Se olhar pra mim assim, você fala, nossa, quantos anos você tem, pastor? 15? Não é? Sei que é. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos em sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não sei, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que opera eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficiência para os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram se foi retirado e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos, 2 pontos. Se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, pois,
se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é, porventura, Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde ou à toa. Amém? Vamos orar? Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude e nos abençoe segundo a vontade e o desejo do teu coração. Eu te peço, papai, em nome de Jesus, que a tua bênção venha sobre cada um de nós, que o Senhor possa nos ensinar segundo a vontade e o desejo do teu coração. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor estenda a tua mão de misericórdia sobre as nossas vidas, para que nós possamos entender perfeitamente a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. A gente tem um texto muito legal. Por quê, pastor, que a gente tem um texto muito legal? Porque ela fala sobre a segunda vez que o apóstolo Paulo foi a Jerusalém, depois de 14 anos. Quando ele se converteu, nós lemos no capítulo 1 isso, você vê como você vai aprendendo as coisas na Bíblia. Ele ficou 3 anos na Arábia, aí veio ter com os caras da igreja, né? Os apóstolos e tal. E aí ele saiu para sua obra missionária. Passaram-se então 14 anos. 14. E o apóstolo Paulo volta para Jerusalém e ali ele conheceu Tiago, Pedro e João mais apuradamente. Ok? E conheceu os irmãos e conheceu também a hipocrisia da igreja. Claudemir, obrigado, bom dia. Conheceu também a hipocrisia da igreja. Veja que já naquele tempo, né? Já naquele tempo a hipocrisia andava no meio da congregação. Que as pessoas queriam parecer uma coisa que não eram. Rosiane Batista, parabéns, feliz aniversário. Entendeu? As pessoas queriam parecer uma coisa que de fato eles não eram. Eles queriam ser mais crentes do que eles eram. Entendeu? Então a gente vê aqui, presta atenção. Passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Subi por uma revelação, lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente os que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Ou seja, ele faz um relatório para os apóstolos da igreja. 3, mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, porque Tito não foi judeu, né? Porque o pessoal que morava em Jerusalém pregava o evangelho de Cristo para os judeus, o apóstolo Paulo para os que não eram judeus. Então, vem ali Tito, um apóstolo, um pastor da igreja que não era judeu, não tinha sua descendência judaica, ele tinha sua descendência na Grécia, né? Ele está dizendo que, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão. O que o apóstolo Paulo disse? Que os caras, quando eles iam para Jerusalém, alguns obreiros da igreja, que ele chama de falsos cristãos, foram no meio para saber como é que os caras se comportavam, o que eles faziam. E aí diziam que eles não eram crentes porque eles não eram circuncidados. Eu falei ontem aqui, vou falar hoje de novo. Os caras dizem que você não é crente porque você não usa terno. Você não é crente porque você não tem cabelo comprido. Você não usa crente porque você não tem as características das igrejas deles. Até muito claro isso aqui na Bíblia. Entendeu? É muito claro isso aqui dentro da Bíblia. Então os caras foram lá olhar as suas liberdades, o apóstolo Paulo diz. Por quê? Porque eles não tinham nenhum tipo de costume. Porque a Bíblia não traz costume nenhum. Quem traz costume são os homens. Ontem eu recebi uma mensagem da África, depois da mensagem de ontem. Uma missionária na África.
dizendo que as igrejas das Assembleias de Deus lá na África exigem que as mulheres tenham cabelo comprido, mesmo as que têm o cabelo curto, em função da sua raça. E ela disse que elas são obrigadas a comprar perucas da China e usar perucas simulando cabelos compridos para poderem trabalhar, serem obreiras na igreja. Acredite você se quiser. Entendeu? Então essa desgraça que entrou nas Assembleias de Deus, através dos homens, doutrina humana, porque isso não está na Bíblia, se expandiu até a África. E veja que absurdo as irmãs terem que colocar peruca na igreja. Eu recebi mensagem ontem de uma irmã da África para me contar isso. Parece engraçado, né? Mas você imagina quem vive lá. Que é pobre, que não tem dinheiro, que tem que comprar peruca da China para colocar para poder ir na igreja. Entendeu? Então, nós estamos vendo isso aqui, ó. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a se circuncidar. Ele era pastor da igreja. E os religiosos, judeus, falsos obreiros, a Bíblia diz, queriam que ele se circuncidasse, porque Moisés disse que precisava se circuncidar, mas Jesus nunca disse isso. E está cheio de gente dentro das igrejas que está ouvindo o que eu estou falando, que se submete a esse jugo, irmão. Mas esse jugo não é de Jesus, irmão. Isso é do homem. Entendeu? Isso é coisa do homem. Isso não está na Bíblia. E o apóstolo Paulo não aceitou isso. Entendeu? Eles constrangem você através de olhares. Nunca fala nada para você, mas um dia você tem um chamado aí para você ser obreiro. Quando o pastor vai conversar com você, falar, mas pois é, mas para ser obreiro teu cabelo é curto, você usa brinco, você não usa saia, daí você não vem na escola dominical, daí você não pode, que é a regra da igreja. Se o teu pastor falar isso para você, saia daí, irmão, porque você não está numa igreja que é de Jesus, você está numa igreja que é do homem. Entendeu? Você está numa igreja que é do homem. Não vem com essa conversa, ai, mas... não. É do homem, irmão. Irmão Irã, Deus abençoe, bom dia. Entendeu? Willis 60, existiam os da circuncisão, eram os judeus. Os incircuncisos eram os gentios, como eu e você. 4. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido, ou seja, se enfiaram no meio da igreja secretamente e entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão. Eu pergunto para você, como é que eles sabiam? Olha que está escrito na Bíblia. Depois vocês falam que eu fico falando bobagem, palavrão. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Como é que eles sabiam que o Tito não era circuncidado? Como é que eles sabiam? Se a circuncisão era feita no seu pênis. Eu tô te ensinando o que a Bíblia está dizendo aqui, ó, que o apóstolo Paulo está falando. Não estou falando nenhum tipo de bobagem, estou te ensinando. Como é que os caras sabiam que ele não tinha circuncisão se a circuncisão era feita no seu pênis? Como eles sabiam? Como os caras sabiam? Eles foram olhar o Tito fazer xixi, que é o mais provável. Você tá entendendo? Olha que a Bíblia está falando isso, gente. A Bíblia está falando isso aqui, ó. Você está lendo a Bíblia junto comigo. Por que eu estou falando isso para você? Porque você tem que deixar de ser mimizento, irmão. Tá cheio de crente mimizento. Ai, pastor falou bunda. Cara, bunda tá escrito na Bíblia.
Ah, o pastor falou pinto. Pinto está escrito na Bíblia também. Você sabia? Então para de ser mimizento, irmão. De ser religioso, cara. Entendeu? O apóstolo Paulo está dizendo, cara, nós temos liberdade em Jesus. Não sou escravo de nada. Quando eu falo para você, parece engraçado, né? Não é? É engraçado. Mas quanta gente já saiu da igreja porque o pastor falou que o Jesus tinha o saco roxo? Então, olha aqui o que o apóstolo Paulo fala. Ó. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade. Não é isso que a Bíblia está falando? Eu estou lendo errado aqui? O pastor está lendo errado aqui? Isso é mais ou menos como você está na igreja, no banheiro, irmã. Você está na igreja, no banheiro, daí você está com uma dor debaixo do seio, você tira a blusa de sutiã no banheiro da igreja. E aí você levanta o braço para fazer para ver que você está com uma dorzinha aqui, ó. E aí você está com o teu braço bem depiladinho, né? E daí a irmã vai lá pro pastor e fala, a irmã fulano de tal tá depilando o braço. Como é que ela sabe? Porque ela foi no banheiro e olhou você com o braço erguido. Entendeu? Não é? Tá escrito aqui, irmão. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão. O que é pôr você em servidão? Fazer de você escravo, irmão. Tem muita igreja, muito pastor fazendo de você um escravo. Colocando você debaixo de jugo, debaixo de servidão. Entendeu? Olha, tá aqui na Bíblia, eu estou ensinando você, preste atenção. Preste atenção, irmão. Vou continuar. 5. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos à sujeição, para que a verdade do evangelho permaneça entre vós. Onde o Espírito Santo de Deus está, aí há a liberdade, irmão. Onde ele não está, há jugo. A pressão, a obrigação. Entendeu? Não existe isso aí, irmão, na Bíblia. Entendeu? Não existe, irmão. Mas as pessoas se submetem a isso. Se tornam escravos. A Bíblia diz que Jesus veio para libertar você. Você vai para uma igreja, a igreja escraviza você. Te torna uma escrava. Você não pode usar brinco, você não pode usar calça, você não pode usar batom, você não pode fazer sua sobrancelha, você não pode cortar o seu cabelo, você não pode raspar o sovaco, você não pode raspar as pernas. Não pode fazer nada, não pode fazer o bigodaço. Nada. Né? Daí os irmãos, quando saem na rua, o pastor, os obreiros, ficam olhando para a bunda das mulheres, para as depiladas, para as que fazem o buço, o bigodinho chinês. Mas você não pode, você tem que ficar, né? Feia, não pode se arrumar, não pode se pintar, não pode fazer nada, porque tudo para eles é pecado. Né? E daí eles dizem, vai contra a regra da igreja. É simples, irmão, saia da igreja. É tão simples. Por que você se submete? O apóstolo Paulo não se submeteu. Ele disse, nem por uma hora ficamos debaixo dessa sujeição. Está na Bíblia aqui, ó, vaso. Está na Bíblia isso. Entendeu? Está na Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia. Eu não estou mandando você se rebelar contra o seu pastor. Eu estou falando, saia da igreja. Pastor, o senhor me dá a bênção, por favor, que eu estou indo embora. Por quê? Porque eu não vou andar debaixo da sujeição humana. Eu estou lendo a Bíblia aqui, Jesus abriu os meus olhos. E agora eu não vou andar escrava da igreja. Eu não sou obrigado, eu sou livre em Cristo. Agora, se você não quiser, aí você fica lá escravizada, né? É uma opção sua. Não pode dizer que você não sabia. Vamos lá.
5. Aos quais, nem ainda por uma hora, cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. 6. E, quando eles que pareciam ser alguma coisa, o apóstolo Paulo está falando, e quando esses obreiros que parecem ser alguma coisa, aí tem um parênteses, quais tinham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, fecha. Espere, mas os caras não sobem no púlpito e dizer que Deus está preocupado com a tua aparência? Não está cheio de pastor da Assembleia de Deus aí pregando que Deus não é açougueiro, que para pregar fala que Deus está preocupado com a tua aparência? Eu te pergunto. Maldição sem causa não pega, Maite, relaxa. Hã? Eu estou te ensinando a Bíblia, para você deixar de ser trouxa, enganada pelo Satanás. Deus, Gálatas, capítulo 2, eu não estou nem lá em Samuel 15, não estou lá. Quando Deus fala para Samuel, eu não olho para a aparência humana, eu não estou lá no Velho Testamento, eu estou no Novo, para você não dizer que eu estou no Velho. Entendeu? Para você não dizer que você está no Velho. A Valdines Esponcheado diz assim, mas eles dizem que é só lá que tem salvação. Mentindo para você, Valdines? Você acha que há salvação na mentira? É isso que você acha? A minha Bíblia diz que mentiroso é o diabo. E todo mundo que se utiliza da mentira é um filho do diabo. Então, se o cara está em cima do púlpito e está mentindo para você, pregando contra o evangelho, a minha Bíblia diz que não é o Espírito Santo que fala na boca dele, é o diabo. É o que a Bíblia diz. Veja como é forte o que eu estou te falando. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Porque eles falam e dizem que eu sou endemoniado, que eu sou do diabo, mas eu te ensino a Bíblia. Eles não. Se você vir diante de um cara desse e dizer, irmão, fala para mim onde é que está na Bíblia o que você está falando. Ah, não tá. É que a igreja, ele não começa enrolado aí, é que as normas da igreja, não, mas você não está falando que é Deus? Você não está falando que Deus não leva para o céu, que eu vou para o inferno, mas é norma da igreja, isso não é Bíblia. Entendeu? Não é Bíblia, irmão. Então, veja o que está escrito aqui, ó. 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Ou seja, esse tipo de gente não tem nada para acrescentar na minha vida. Entendeu? Esse tipo de obreiro, falso obreiro, como o apóstolo Paulo está chamando, ele não tem nada para acrescentar na sua vida. Não quer dizer que você tem que ir para a igreja com a bunda de fora, com os peitos de fora, com o pelo peludo, com o peito peludo de fora. Não quer dizer isso. E eu não estou falando isso. Entendeu? Você tem que ter ordem, tem que ter decência, tem que estar bem vestidinho, né? Cobre o busto. Cobre as gostosuras, tem que, né? Tem que vai decente. Não usa aquela calça branca justa ou aquele vestido marcando teu corpo para ir na igreja. Não faça isso. Tenha respeito pela igreja. Usa uma roupa mais larguinha, né? Mais comportadinha. Isso não se discute. Ok? Isso aí não se discute. Agora, não quer dizer, né, que você tem aqui para a igreja peluda, cabeluda, sobrancelhuda, bigoduda, barbuda. Entendeu, irmão? Unhuda. Não é isso aqui que a Bíblia está falando. Então nós temos que ter bom senso. Agora, fica muito claro, dentro da palavra de Deus, muito claro, que Deus não está aqui na sua aparência. Valmir Rodrigues, parabéns, querido. Feliz aniversário, Deus abençoe você. Good morning, my sister. Tânia Nunoy, Deus abençoe você.
Tá? Vamos pro 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia com os gentios. 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, Cefas é Pedro, você sabe, né? Que eram considerados como as colunas ou os apóstolos da igreja, a graça que se me havia dado deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então eles foram abençoados. Deus abençoe vocês. O trabalho, a obra. Ok? Igor, parabéns, feliz aniversário. Você também, vaso. 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Paulo repreendeu o apóstolo Pedro. Escute isso aqui. Ele disse, lhe resisti na cara, porque Paulo não deixava para depois as coisas. Tá? Leia o que está escrito na Bíblia. Ok? 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Tiago era irmão de Jesus e ele é o cara que tinha mais moral na igreja, você já sabe disso. Né? Tiago, apóstolo, era um fera na igreja, irmão de Jesus. Então, ele era o cara que trazia os judeus que comandava a igreja dos ex-judeus, que na verdade ainda eram todos judeus no seu coração. E o Pedro estava com Paulo, com a galera da incircuncisão, ou seja, dos que não tinham circuncisão, sentado na mesa, comendo, batendo papo, bem tranquilão. Quando os seguidores de Tiago, os crentes da igreja de Jerusalém, começaram a chegar, Pedro foi saindo de fininho e se levantou do meio dos caras e saiu fora. Por quê? Porque ele ficou com medo que os caras, os crentes da igreja de Jerusalém, repreendessem ele porque ele estava no meio dos caras que não tinham circuncisão. E o apóstolo Paulo viu isso, porque ele não era otário. Estava prestando atenção no comportamento de Pedro. Entendeu? Estava prestando atenção. 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele. Ele está falando de crente dissimulado. Você conhece crente dissimulado, irmão? Você conhece um crente dissimulado? Hã? Que ele tá na festa, tá brincando, tá jogando truco, tá tomando uma cerveja, daí de repente chega uns irmãos da igreja, ele para de tomar cerveja, começa a tomar Coca-Cola, sai do meio dos irmãos para ninguém falar nada dele. Você conhece uns crentes assim? Parabéns, Noemi. Os abençoe, Willy. Parabéns. Conhece uns crentes assim, irmão? Dissimulado. Ele está sentado na sala, Luiz dos Reis, Deus abençoe. Ele está sentado na sala, assistindo o jogo do Corinthians com os irmãos, torcendo, gritando. Aí chega os irmãos crentes, ele levanta, vai para a cozinha e não olha mais para a televisão, faz de conta que não está assistindo. Você conhece os crentes assim, irmão? Que quando ele tá sozinho, assim, ele fica olhando para as coisas das irmãs, a irmã passa, ele fica só, né, só dando um cuido. E aí quando chega os irmãos, ele, ô irmão, a paz do Senhor, o vaso, pai. Você conhece os crentes dissimulados, irmão? Varão, hoje o pau tá atorando aqui, né? Não tá atorando, irmão? Não tá atorando o pau, hoje o pau tá atorando aqui, irmão. Varão. Não é, Maitê? É isso aí, vaso. Hoje o pau tá atorando aí. E outros 13 outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. 14. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Escute o que Paulo disse para Pedro. Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeu?
Por que você prega uma coisa e vive outra, irmão? Por que você prega uma coisa e vive outra? Você não pode fazer isso. Se você prega a liberdade, você tem que viver a liberdade. Se você prega o cativeiro, você tem que viver cativeiro. E os pastorzão da Assembleia de Deus, irmão? Eu conheço tantos, pastor eu tô falando, que sobe no púlpito e fica descendo pau nos irmãos e daí sai, vai pra praia. Escute assim, aluga uma casa, 5, 6 pastores, cada um com a sua mulher. Daí piscina, todo mundo lá, as irmãs tudo de fio dental, os caras de sunga, tomando uísque, fazendo churrasco, mas na igreja fica dizendo que o cara bebe cerveja vai pro inferno, que se o cara usar, que se a irmã usar calça vai pro inferno, mas eles vão pra praia, ficam tudo pelado, fazem festa. E aí, irmão, o que você fala? E é melhor você não falar nada que eu dou endereço, RG e CPF, irmão. De gente grande e famosa. Entendeu? Não é isso aqui? A hipocrisia? De dia é Maria, de noite é João? Conhece crente assim? Crente Raimundão, pé na igreja, eu tô no mundão. Um bando de hipócrita, irmão. Miserável, desgraçados, falsificadores do evangelho. Entendeu? Não teve um... Quem conhece o Paulo Marçal aí? Aquele influenciador. Ele foi candidato a presidente, né, Thiago? Foi candidato a presidente. Quem conhece ele? Eu não conheço ele. Não conheço. Só vejo às vezes na internet. Quem conhece aí é Paulo ou Pablo? Pablo Marçal. Quem conhece? Foi caçado, então. Não, sim, foi caçado. Mas eu quero falar eu vi um vídeo dele aí essa semana. Quem conhece? Pablo Marçal. Você já ouviu falar do cara? Conhece ele? Quem conhece? Depois eu vou contar, eu quero saber se vocês conhecem ele ou não. Ele é bem famoso na internet, né? Influenciador digital, aí tem um monte de gente no canal dele, um cara famoso, foi candidato a presidente. Ele fez um vídeo sobre o Silas Malafaia. Quem viu o vídeo que ele falou do Silas Malafaia? Ameaçou o Silas Malafaia. Quem viu? E o Silas Malafaia calou a boca e ficou bem quietinho. Quem que viu? Quem viu o vídeo que ele fez sobre o Silas Malafaia? Eu vi, mandaram pra mim o vídeo dele. Ele fez uma ameaça pro Silas Malafaia. Entendeu? Ele disse pro Silas Malafaia assim, ó, se você abrir a tua boca em cima do púlpito pra falar de mim de novo, assim ele falou, eu vou contar pra todo mundo qual é o teu grau na maçonaria. Escute aqui, você que congrega na igreja do Silas Malafaia, escute aqui e acha ruim quando eu falo alguma coisa dele. Pablo Marçal falou, tá na internet. Eu vou contar qual é o grau que você tem na maçonaria. Eu vou falar sobre um negócio de criptomoeda que você foi sócio e deu golpe em não sei quantos milhões de dólares num monte de gente. O cara ameaçou o Silas Malafaia, irmão. Eu vou contar pra todo mundo quem é você. Então, se você não calar a boca e se você falar no meu nome de novo, eu vou mostrar pra todo mundo quem você é. Tá na internet aí, irmão. Entra lá na página do cara, você vai ver. Pergunta se o Malafaia acionou ele na justiça. Se o Malafaia veio na igreja e bateu nele. Pergunta se ele fez isso. Ou se ele calou a boca e ficou bem quietinho. A Joana viu no vídeo. Tem mais gente aí que viu o vídeo também. Entendeu? Tá? Então, irmão, quando a palavra de Deus fala para você tomar cuidado, para você não ser enganado, entendeu? Tomar cuidado para você não ser enganado, cuidado. E eu venho aqui falando, e tem tanta gente que é advogado desses caras, que ama o seu pastor, mas não conhece Jesus. Entendeu? Mas não conhece Jesus. Tá? Tô te dando um exemplo disso aí, irmão. Porque tá dentro do texto aqui, ó. Tá? Tá dentro do texto.
Mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Entendeu? Sacou, irmão? Sabendo, como eu não tô no meio dessa treta, eu não vou me meter porque isso não é problema meu. Eu só tô aqui te dando feedback pra você que quando eu falo alguma coisa, você vem defender aqui, né? Ai, você tá falando isso é um homem de Deus. Ai, 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 ai. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Alguma dúvida sobre isso? Não, né? A lei não tem. Velho, tchau, já era, né? Tá? 17, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se tornam a edificar aquilo que destruí, constituam a mim mesmo transgressor. Ou seja, se eu destruir o pecado na minha vida e eu tomo a colocar o pecado de novo na minha vida, irmão, Jesus já me libertou do jugo, eu vou voltar e vou me enfiar debaixo do jugo de novo? Jesus me tirou do mundo do meio da mentira, daí eu vou para uma igreja onde o cara só prega mentira? É o que a Bíblia está falando. Entendeu? Jesus tirou você do mundo, irmão. Libertou você do jugo do Satanás. Daí você vai para uma igreja e vai entrar debaixo do jugo da igreja. O cara pode não mandar, não fala do cabelo, não fala dessas coisas, mas fala do teu dinheiro, por exemplo, né? Tem gente que é escravo disso. Tá? Porque se tornam a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Ok? A justiça não provém da lei. Se a justiça vem da lei, então Jesus é um trouxa. Eu tenho falado isso aqui para você faz muito tempo, porque isso está escrito aqui na Bíblia. E foi o apóstolo Paulo que disse. Entendeu? E foi o apóstolo Paulo que disse. Se tiver qualquer coisa, irmão, que a lei vai fazer na tua vida, a justiça venha da lei, venha dos mandamentos antigos, venha de guardar o sábado, que essas mentiradas que esses caras colocam para você, que não pode comer carne de porco, que não pode... Isso é tudo mentira, irmão. Isso é lei e a lei não está mais sobre nós. Entendeu? É simples assim. Tá? Então nós vivemos debaixo da graça, em Cristo nós temos liberdade. Onde o Espírito Santo está, aí há liberdade. Amém? Beleza? Vamos orar? Feche os olhinhos aí. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe na autoridade e no poder do teu nome, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor nos ensine, nos liberte para que possamos cada vez mais andar na tua presença e sejamos uma bênção em nome de Jesus. Peço, Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, quebrantar o nosso coração para que a gente compreenda qual é a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. À tarde a gente tem desdobramento, hoje é quarta-feira, temos oração, hoje tem culto de oração, 8 horas, não esquece, tá bom? E amanhã a gente continua o livro de Gálatas, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, vamos no capítulo 3, e a gente vai andando aí, daqui a pouco nós vamos terminar o Novo Testamento, né? Você viu que legal? Daqui a pouco, depois a gente vai para os evangelhos, e vai ser bem legal.
nesse estudo aí até que a gente termine o Novo Testamento, tá bom? Beijo no coração de todo mundo aí. Fiquem com Jesus, tá? Deus abençoe vocês. Tchau.